Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 5, Jantar Conversado. Ao escutar-se aquele aviso animador que, repetido pela boca de Felipe, tinha chegado até ao gabinete onde conversavam Augusto e Fabrício, raios de alegria brilharam em todos os semblantes. Cada cavalheiro deu o braço a uma senhora e, par a par, se dirigiram para a sala de jantar. Eram entre senhoras e homens 26 pessoas. Coube a Augusto a glória de ficar entre Dona Quinquina, que lhe dera a honra de aceitar seu braço direito, e uma jovem de 15 anos, cuja cintura se podia abarcar completamente com as mãos. Um velho alemão ficava à esquerda dela e, sem vaidade, podia Augusto afirmar que Dona Clementina prestava mais atenção a ele que aos jagodes, que também, a falar a verdade, por seu turno mais se importava com o corpo do que com a moça. Dona Quinquina, como a chamam suas amigas, conversa sofrível e sentimentalmente. É meiga, terna, pudibunda e mostra ser muito modesta. Seu moral é belo e lânguido como o seu rosto. Um apurado observador, por mais que contra ela se dispusesse, não hesitaria de classificá-la entre as sonsas. Dona Clementina pertencia decididamente a um outro gênero. O que ela é, lhe estão dizendo 2 olhos vivos e perspicazes e um sorriso que lhe está tão assíduo nos lábios como um copo de vinho nos do alemão. Dona Clementina é um epigrama interminável, não poupa a melhor das suas camaradas. Sua vivacidade e espírito se empregam sempre em descobrir e patentear nas outras as melhores brechas, para batê-las na opinião dos homens com quem pratica. Durante as primeiras cobertas, ela dissertou maravilhosamente acerca de suas companheiras. Maliciosa e picante, lançou sobre elas o ridículo que manejava e os sorrisos de Augusto, que com destreza desafiava. As únicas que lhe haviam escapado eram Dona Quinquinha, provavelmente por ficar-lhe muito vizinha, e a irmã de Felipe, que estava defronte ou, como é moda dizer, vis-à-vis. Augusto quis provocar os tiros de Dona Clementina contra aquela menina impertinente que tão pouco lhe agradava. E que pensa Vossa Senhoria desta jovem senhora que está defronte de nós? Perguntou ele com voz baixa. Quem? A Moreninha? Respondeu ela no mesmo tom. Falo da irmã de Felipe, minha senhora. Sim, todas nós gostamos de chamá-la Moreninha. Essa... Acabe, Dona Clementina, disse a irmã de Felipe que, fingindo antes não prestar atenção ao que conversavam os dois, acabava de fixar de repente na terrível cronista 2 olhares penetrantes e irresistíveis. Parecia que uma luta interessante ia ter lugar. As 2 adversárias mostravam-se ambas fortes e decididas, porém Dona Clementina para logo recuou e, como querendo não passar por vencida, sorriu-se maliciosamente e, apontando para a Moreninha, disse, afetando um acento gracejador. Ela é travessa como o beija-flor, inocente como uma boneca, faceira como o pavão e curiosa como uma mulher. Sim, tornou-lhe Dona Carolina. Preciso é que os ouvidos estejam bem abertos e a atenção bem apurada quando se está defronte de uma moça como Dona Clementina, que sempre tem coisas tão engraçadas e tão inocentes para dizer. Oh, minha camarada, juro-lhe que ninguém lhe iguala na habilidade de compor um mapa. Mas, Dona Carolina, você deu o cavaco? Oh, não, continuou a menina com picante ironia.
Porém, é fato que nenhuma de nós gosta de ser ofuscada com o esplendor de outra. Já basta de brilhar, dona Clementina. O senhor Augusto deve estar tão enfeitiçado com o seu espírito e talento que de certo não poderá toda esta tarde e noite olhar para nós outras, sem compaixão ou desgosto. Portanto, já basta, se não por si, ao menos por nós. A cronista fez-se cor de nácar e a sua adversária, imitando-a na malícia do sorriso e no acento gracejador, prosseguiu ainda. Mas ninguém conclua daqui que, por ofuscada, perco eu o amor que tinha ao astro que me ofuscou. Bela rosa no jardim, teus espinhos feriram a borboleta, mas nem por isso deixarás de ser beijada por ela. E assim dizendo, a moreninha estendeu e apinhou os dedos de sua mão direita, fez estalar um beijo no centro do belo grupo que eles formaram e, enfim, executou com o braço um movimento como se atirasse o beijo sobre Dona Clementina. Oh, disse Augusto consigo mesmo, a tal menina travessa não é tão tola como me pareceu ainda há pouco. E desde então começou o nosso estudante a demorar seus olhares naquele rosto que, com tanta injustiça, taxara de irregular e feio. Prevenido contra a dona Carolina, por havê-la surpreendido fazendo-lhe uma careta, o tal senhor Augusto, com toda a empáfia de um semidoutor, decidiu magistralmente que a moça tinha todos os defeitos possíveis. Coitadinho! Espichou-se tão completamente que agora mesmo já está pensando com seus botões. Ela não será bonita, porém feia. Isso é demais. Chegou muito tarde à ilha, balbuciou Dona Quinquina como quem desejava travar conversação com Augusto. Pensa deveras isso, minha senhora? Respondeu este, pregando nela um olhar de quem está pedindo um sim. Penso, disse a moça enrubescendo, pois é precisamente agora que eu reconheço ter chegado muito tarde, ou pelo contrário, talvez cedo demais. Cedo demais? Certamente. Não se chegará sempre cedo demais onde corre algum risco? Aqui, portanto... Neste lugar, portanto, continuou o estudante, voltando os olhos por todas as senhoras e apontando depois para a dona Quinquina. E aqui, principalmente, floresce e brilha o prazer, mas perde-se também a liberdade de um mancebo. Os dois foram interrompidos para corresponder a uma longa e interminável coleção de brindes que o alemão principiou a desenrolar e com tanta frequência e tão pouca fertilidade, que só a senhora Dona Ana teve, por sua saúde, de vê-lo beber 6 vezes. Enfim, cedeu um pouco à tormenta e Dona Quinquina, que havia gostado do que lhe dissera o estudante, continuou. Não quis vir aqui com seus colegas? Eu gosto de andar só, minha senhora. Sempre é mais triste a solidão. Mas às vezes também a sociedade se torna insuportável, por exemplo, depois de amanhã. Depois de amanhã? Repetiu ela sorrindo-se. Depois de amanhã o quê? Minha senhora, ouvidos que escutaram acordes, sons de harpa sonora, vibrada por ligeira mão de formosa donzela, doem-se de ouvir o toque inqualificado da viola desafinada da rude Salóia. Eu não o compreendo bem. Quem respirou o ar embalsamado dos jardins, o aroma das rosas, os eflúvios da Angélica, se incomoda, se exaspera ao respirar logo depois a atmosfera grave e carregada de miasmas de um hospital. Ainda não o entendi, pois juro, minha senhora, que desta vez me há de compreender perfeitamente. Digo que, vendeu hoje 2 olhos que por sua cor e brilho se assemelham a 2 belos astros de luz, cintilando em céus do mais puro azul, que escutando uma voz tão doce como serão as melodias dos anjos,
que, enfim, respirando junto de alguém cujo bafo é um perfume de delícias, depois de amanhã preferirei não ver, não ouvir e não cheirar coisa alguma, a ver os olhos pardos e escovados ali do meu amigo Leopoldo, a ouvir a voz de taboca rachada do meu colega Felipe e a respirar a fumaça dos charutos do meu companheiro Fabrício. Ah! Exclamou outra vez inesperadamente Dona Carolina. Eu creio que Dona Quinquina terá finalmente compreendido o que o Sr. Augusto tanto se empenha em lhe explicar. Minha prima, atreveu-se a dizer a ingênua, modesta, medrosa e muito sonsa Dona Quinquina. Minha prima, você o teria compreendido no primeiro instante, não é assim? Certamente, respondeu a mocinha sem perturbar-se. O senhor Augusto, além de falar com habilidade de fogo, pôs em ação 3 sentidos. O que poderia também suceder era que, como algumas costumam fazer, eu fingisse não compreendê-lo logo, para dar lugar a mais vivas finezas, até que ele, de fatigado, dissesse tudo sem figuras e flores de eloquência. Ora, isso quase aconteceu porque os olhos, os ouvidos e o nariz do Sr. Augusto hão de estar certamente cansados de tão excessivo trabalho. Minha senhora! Por desdita dele, não houve ocasião de pôr em campo um outro sentido. O gosto ficou em inação bem contra sua vontade, não é assim, Sr. Augusto? Minha prima, todos olham para nós. A respeito de tato, não direi palavra, continuou a terrível moreninha, porque se as mãos do senhor Augusto conservaram-se em justa posição, quem sabe os trances por que passariam os pés de minha prima? Os senhores estão tão juntinhos que com facilidade e sem risco se podem tocar por baixo da mesa. Menina! Exclamou a senhora Dona Ana com acento de repreensão. Minha senhora, consiste que ela continue a gracejar, disse Augusto meio aturdido. Além de me dar a honra de tornar-me por objeto de seus gracejos, dá-me também o prazer de apreciar e admirar seu espírito e agudeza. Agradecida, muito agradecida, tornou o diabinho da menina, rindo-se com a melhor vontade. Eu cá não custo tanto a compreendê-lo como minha prima. Já sei o que querem de mim os seus elogios. Estou comprada, não falo mais. Uma risada geral aplaudiu as últimas palavras de Dona Carolina. Não há nada mais natural. Ela era a neta da dona da casa e, além de ser moça, é rica. Começava então a servir-se a sobremesa. E eu, apesar de amigo e colega de Augusto, disse por fim Fabrício, endireitando-se, não posso deixar de lastimar a senhora Dona Joaquina pela triste conquista que acaba de fazer. Augusto conheceu que lhe era dado o sinal de combate. Fabrício queria tomar vingança da sua nenhuma condescendência e, pois, preparou-se para sustentar a luta com todo o esforço. E vendo que todos tinham os olhos nele, como que esperando uma resposta, não hesitou. Obrigado, disse. Nem eu mesmo posso de mim formar outro conceito. Devo, todavia, declarar que, se me fosse dado conhecer a ditosa mortal que conseguiu ganhar os pensamentos e o coração do meu colega, certo que eu lhe daria meus parabéns em prosa e verso, porque Fabrício é, sem contradição, a mais alegre e apreciável conquista. A ironia o feriu. A interessante moreninha lançou sobre Augusto um olhar de aprovação e sorriu-se brandamente. Gostou de o ver manejar a sua arma favorita. Sem se explicar o porquê, também o nosso estudante teve em muita conta aquele sorriso da menina travessa. Fabrício continuou. Venha embora o ridículo, que nem por isso poder-se-á negar que para o nosso Augusto não houve, não há, nem pode haver amor que dure mais de 3 dias.
Todas as senhoras olharam para o céu daquele horrendo crime de lesa formosura. Augusto respondeu: e o que há aí de mais engraçado é que Fabrício tem culpa disso, porque, enfim, manda o meu destino que eu sempre tenha andado, ande e haja de andar em companhia dele, que com a maior crueldade do mundo tira-me todos os lances antes de 3 dias de amor. Novo olhar, novo sorriso de aprovação de Dona Carolina, novo prazer de Augusto por merecê-los. Fabrício torceu-se sobre a cadeira e prosseguiu. Nada de fugir da questão. Poder-se-ia julgar fraqueza querer de algum modo ocultar que, tanto em prática como teoria, o meu colega é e se preza de ser o protótipo da inconstância. Eis o que ele não pode negar, acudiram Leopoldo e Felipe rindo-se. E para que negar, se já o nosso colega afirmou que eu me prezava de ter essa qualidade? Misericórdia! Exclamou uma das moças. É possível? Perguntou a avó de Felipe com seriedade. É absolutamente verdade, respondeu o estudante. Lançou depois um olhar ao derredor da mesa e todas as senhoras lhe voltaram o rosto. Dona Quinquina tinha nos lábios um triste sorriso. A moreninha olhou-o com espanto durante um curto momento, mas logo depois soltou uma sofrível risada e pareceu ocupar-se exclusivamente de uma fatia de pudim. Reinou silêncio por alguns instantes. Fabrício parecia vitorioso. Augusto estava como em isolamento, as senhoras olhavam para ele com receio, mostravam temer encontrar seus olhos. Dir-se-ia que receavam que de uma troca de olhares nascesse para logo o sentimento que as devesse tornar desgraçadas. Desde as fatais palavras de Fabrício, Augusto era naquela mesa o que costumava ser um leproso na Idade Média, o homem perigoso cujo contato podia fazer a desgraça de outro. Fabrício compreendeu em quão triste situação estava o seu adversário e, inexperiente, se havia deixá-lo debatendo-se em sua má posição, quis ainda mais piorá-la e foi talvez arrancá-lo dela. Fabrício, pois, fala. As senhoras embebem nele seus olhos e o aplaudem, enquanto Augusto, servindo-se de um prato de grosso melado, afeta prestar pouca atenção ao seu acusador. Sim, minhas senhoras, é um jovem inconstante, acessível a todas as belezas, repudiando-as ao mesmo tempo para correr atrás de outra, que será logo deixada pela vista de uma nova, como se ele fosse a inércia da matéria, que conserva uma impressão, mas que não aguarda senão o tempo que é gasto para um novo agente modificá-la. Muito bem, disseram algumas vozes. Seu coração é pétrea abóbada de teatro, que não entende o dizer de Aubert, quando soluça a flauta ternos sons de musical discurso, pois aquela muda superfície reflete a todos, e a todos esquece com estúpida indiferença. Bravo! Fabrício está hoje romântico, exclamou Leopoldo, apontando maliciosamente para uma garrafa que se achava defronte do orador e quase de todo esgotada. Apoiadíssimo, murmurou Augusto, apontando também para a garrafa. Mas ele deverá viver de lágrimas, suspiros e ânsias de condenado, concluiu Fabrício. Bravo, muito bem, bravo! Peço a palavra para responder, exclamou Augusto. Tem a palavra, mas nada de maçada. 2 palavras, minha senhora, só 2 palavras. Sim, defenda-se. Defender-me? Certo que eu não farei. Poderia, ao contrário, acusar, mas também não quero. Julgo apenas oportuno dar algumas explicações. Minhas senhoras, debaixo de certo ponto de vista, o meu colega Fabrício disse a verdade,
porque eu sou, com efeito, o mais inconstante dos homens em negócio de amor. Ainda repete? Mas também quem me conhece bastante conclui que, por fim de contas, não há amante algum mais firme do que eu. O senhor está compondo enigmas. Não o interrompam, deixem-no apresentar o seu programa amoroso. Sim, minhas senhoras, continuou Augusto. Vamos ao desenvolvimento da primeira proposição. Ouçam, ouçam. A minha inconstância é natural, justa e sem dúvida estimável. Eu vejo uma senhora bela, amo-a não porque ela é senhora, mas porque é bela. Logo, eu amo a beleza. Ora, este atributo não foi exclusivamente dado a uma só senhora, e quando o encontro em outra, fora injustiça que eu desprezasse nesta aquilo mesmo que eu tanto amei na primeira. Bravo, viva o raciocínio! Mais ainda, todo mundo sabe que não há quem nasça perfeito. Suponhamos que eu estou na agradável companhia de 3 jovens, todas lindas, mas a primeira vence a segunda na delicadeza do talhe, esta supera aquela na ternura do olhar e na graça dos sorrisos, e a terceira, enfim, ganha das duas na sublime harmonia de umas vastas madeixas negras coroando um rosto romanticamente pálido. Ora, bem se vê que seria cometer a mais detestável injustiça se eu, por amar a delicadeza do talhe da primeira, me esquecesse das ternuras dos olhares e da graça dos sorrisos da segunda, assim como das vastas madeixas negras e do rosto romanticamente pálido da última. Muito bem, Augusto, exclamou Felipe. Estou achando um não sei que tão aproveitável no teu sistema que me vejo em termos de segui-lo. Eis aqui, pois, porque sou inconstante, minhas senhoras. É o respeito que tributo ao merecimento de todas, é talvez o excesso a que levo as considerações que julgo devidas ao sexo amável que me faz ser volúvel. Agora eu entro na segunda parte da minha explicação. Atenção, ele vai provar que é constante. Antes que ninguém, minhas senhoras, eu repreendi o meu coração pela sua volubilidade. Mas vendo que era em vão trabalho querer extinguir por tal meio uma disposição que a natureza nele plantara, pretendi primeiro achar na mesma natureza um corretivo que o fizesse. Procurei uma jovem bem encantadora para me lançar em cativeiro eterno, mas debalde o fiz, porque eu sou tão sensível ao poder da formosura que sempre me sucedia esquecer a bela de ontem pela que via hoje, a qual, pela mesma razão, era esquecida depois. Quantas vezes, minhas senhoras, nos meus passeios da tarde, eu olvidei o amor da manhã desse mesmo dia por outro amor, que se extinguiu no baile dessa mesma noite. É exageração, disse uma senhora. É exatamente assim, acudiu Fabrício. Que folha d'alho, exclamou Dona Quinquina. Então, minhas senhoras, prosseguiu Augusto, eu entendi que devia recorrer a mim próprio para tornar-me constante. Consegui-o. Sou firme amante de um objeto, mas de um só objeto que não tem existência real, que não vive. Como é isto? Então a quem ama? A sua sombra como Narciso? A boneca que se vê na vidraça do Di Marais? Ao cupido de Praxíteles como Aquídias de Rhodes? Alguma estátua da Academia de Belas Artes? Nada disso. Então a quem? A todas as senhoras resumidas num só ente ideal, à custa dos belos olhos de uma, das lindas madeixas de outra, do colo de alabastro desta, do talhe elegante daquela, eu formei o meu belo ideal, a quem atributo o amor mais constante. Reúno o que de melhor está repartido e faço mais ainda,
Aperfeiçoo a minha obra todos os dias. Por exemplo, retirando-me desta ilha, eu creio que vestirei o meu belo ideal de novas formas. Vivo cumprimento! Foi assim, minhas senhoras, que eu me pude tornar constante e, graças a meu proveitoso sistema, posso amar a todas as senhoras a um tempo sem ser infiel a nenhuma, disse. Muito bem, muito bem. Augusto desempenhou-se. O champanhe estourava naquele momento. Leopoldo tomou a palavra pela ordem. Eu vou, exclamou, propor um belo meio de terminar essa discussão, convidando a todos os senhores para um brinde, no qual Augusto, por castigo de sua inconstância, nos não poderá acompanhar. Não é novo que mancebos bebam, no meio dos prazeres de um festim, um copo de vinho depois de pronunciar o nome daquela que é dama de seus pensamentos. Aqui não estamos só mancebos, e pois não faremos tanto. Pronunciaremos, contudo, a inicial do primeiro nome. Sim, sim, disse Felipe. Augusto não beberá conosco. Não, maninho, acudiu a interessante moreninha. Ele há de beber também. Ah, minha senhora, no beber um copo de champanhe não está a dúvida. A dificuldade toda é poder, entre tantos nomes, escolher o mais amado. Acode-me tal número dos que têm tocado o superlativo do amor. M, disse Leopoldo, esvaziando seu copo. C, pronunciou Felipe, olhando para Dona Clementina. J, balbuciou Fabrício exasperado com o acesso de tosse que atacara Augusto. Os outros mancebos pronunciaram suas letras. Só o inconstante faltava. Eis! Ânimo, senhor Augusto, disse Dona Carolina. Mas que letra, minha senhora? Se eles me dessem licença, eu faria o enorme sacrifício de reduzir as que me lembram ao diminuto número de 23. Nada, nada. Nesta saúde não entra o número plural. Pois bem, senhor Augusto, continuou a menina. Uma coleção não deixa de ser singular. Beba o seu copo de champanhe ao alfabeto inteiro. Sim, minha senhora, ao alfabeto inteiro. Meia hora depois, levantaram-se da mesa. Leopoldo aproximou-se de Augusto. Então, que dizes, Augusto? Que passaremos a mais agradável noite. E quem ganhará a aposta? Eu. De quais destas meninas estás mais apaixonado? Estou na minha regra, mas hoje tenho me apaixonado só de 3, principalmente. E o que pensas da irmã de Felipe? A melhor resposta que te posso dar é, não sei, porque ao meio-dia a julgava travessa, importuna e feia, mas era-me completamente indiferente. Há 1 hora? Eu a supus estouvada e desagradável. Às 2 horas, má e desejava vê-la longe de mim. Durante o jantar, fui achando-lhe algum espírito e acusei-me por havê-la julgado feia. E agora? Parece que me sinto muito inclinado a declará-la engraçada e bonitinha. E daqui a pouco? Eu direi. Livro A Moreninha. Informações e vocabulário referentes aos capítulos 1 a 5. Capítulo 5. Mas prestava atenção a ele que aos ragodes. Dona Clementina prestava mais atenção em Augusto do que nos sujeitos trapaceiros vulgares. É pudibunda. É alguém muito sensível ou exageradamente reservado em relação aos assuntos da natureza sexual, uma pessoa pudica. Seu moral lânguido, uma pessoa que está com ânimo muito para baixo,
um momento de fraqueza emocional ou física. Vis-à-vis. Expressão francesa que significa frente a frente. Com toda a empáfia, com toda a arrogância, presunção, orgulho exagerado. Saloia. Pessoa que vive no campo, camponês. É um termo até pejorativo. É uma pessoa rústica, sem educação, que age de maneira desonesta. Um velhaco, um grosseiro. Eflúvios. Tem a ver com que exalar um perfume, um aroma. Eflúvios da Angélica. São os aromas da flor angélica. Carregadas de miasmas de um hospital. Impurezas, odores, algo ruim. Voz de taboca. Voz delicada, pouco poderosa, estranha, talvez um pouco infantil, parece familiar, ou afetada. Por desdita dele, para o azar dele. Crime de lesa formosura. De uma maneira bem humorada, o autor considerou o crime de lesa formosura, que seria o mesmo que crime de ofensa à beleza, ou algo que diminui o encanto de alguém. Olhar ao derredor da mesa. Olhar ao redor da mesa. Seu coração é pétrica abóbada. Indica que a pessoa tem um coração fechado, que não se deixa comover facilmente por ninguém. Entende o dizer de Hubert? Daniel Hubert foi um renomado compositor francês de óperas cômicas. Viveu entre os anos de 1782 a 1871 e a sua obra mais famosa é A Muda do Portici. Vamos ao desenvolvimento da primeira proposição. Vamos ao desenvolvimento da primeira sugestão ou proposta. Eu olvidei o amor da manhã. Eu esqueci o amor da manhã. Que folha d'alho! É uma expressão que indica um espanto. Por exemplo, nossa, caramba! Como Narciso, personagem da mitologia grega que simboliza a vaidade exagerada. É desse nome que veio a palavra narcisismo. Ao Cupido de Praxíteles. Praxíteles foi um dos mais famosos escultores da antiga Grécia. Ele nasceu em Atenas em 395 a.C. e morreu em 330 a.C. Como Aquídias de Rhodes. Segundo pesquisas, Aquídias de Rhodes não é uma figura real. É uma brincadeira erudita de Joaquim Manuel de Macedo, usada para ironizar o pedantismo dos estudantes de medicina. Também serviu como referência cômica e caricatural a grandes médicos da antiguidade, especialmente Hipócrates. Na vidraça do Dimaré. É o nome de uma família de irmãos franceses que eram proprietários de uma das mais elegantes lojas de perfumaria do Rio de Janeiro no início do século XIX, que se localizava na Rua do Ouvidor, e era um ponto de referência social na cidade naquela época. Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 1 a 5. Primeira pergunta. Comente o que o diálogo, no início da narrativa, entre os estudantes revela sobre o comportamento e as ideias da época e explique se algo semelhante seria possível hoje em dia. Livro A Moreninha, perguntas referentes aos capítulos 1 a 5. Segunda pergunta. A aposta feita entre amigos é aceitável? Explique e comente o que ela revela sobre a personalidade de Augusto. Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 1 a 5. Terceira pergunta. Em que apuro se meteu Fabrício e por que recorreu a Augusto?
Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 1 a 5. Quarta pergunta. Fabrício diz numa carta a Augusto, no capítulo 2, que beijos por beijos, antes os reais que os sonhados. Isso quer dizer que, para ele, sonhar não faz parte do processo quando se está apaixonado? Comente.